Olá, tudo bom? Eu sou o Luiz e esse é o podcast Ecos do Marajó, uma iniciativa de comunicação independente onde a gente traz convidados, a gente recebe pessoas de diferentes municípios aqui do arquipélago do Marajó e que tratam diferentes temas que a gente realmente considera importantes. E esse é um pequeno canal de comunicação, um pequeno parêntese desse grande conhecimento que estão em diferentes territórios, com esses porta-vozes. Aqui a gente já trouxe mestres e mestres de culturas, pesquisadores e outros sabedores, fazedores de cultura, de saberes espalhados pelo nosso território. Hoje a gente vai falar de um tema que eu particularmente tenho afinidade, né, que é sobre a temática das ladainhas, das rezas de ladainha, particularmente é uma afinidade da minha família. E eu vou receber a professora Cíntia Souza. Ela é pontapedrense, assim como eu, e ela vem desenvolvendo um trabalho muito importante sobre rezas e ladainha no município de Ponta de Pedras. Professora, seja muito bem-vinda ao Ecos do Marajó. É uma alegria estar recebendo aqui você, assim como conhecendo mais sobre essa pesquisa desse tema tão importante. Primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, conta um pouco pra gente sobre de onde você vem, como é sua trajetória como mulher marajoara e educadora, né? Conte pra gente os caminhos que te levam até essa pesquisa. Primeiramente, quero agradecer ao Contato Luiz pela oportunidade de participar do podcast Ecos do Marajó e falar um pouco da minha trajetória, vida acadêmica e da pesquisa. Eu me chamo Cíntia Nayara Ribeiro de Souza, sou marajoara do município de Ponta de Pedras, com muito orgulho. Fiz a minha graduação na Universidade Federal do Pará, em Ciências Sociais. Meu mestrado eu fiz no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, mas eu foquei mais na área de Antropologia. Eu estudei todo o meu ensino fundamental e médio no município de Ponta de Pedras, até passar no vestibular na UFPA em 2015. O primeiro curso que iniciei foi Ciências Biológicas. Porém, eu não me identifiquei com o curso e decidi mudar, isso com o apoio da minha mãe. Ela me disse o seguinte: se você passar no curso que queres, pode mudar. Muitos marajoaras e pessoas de outros lugares vão entender como é difícil o processo de sair de uma cidade do interior, na qual você residiu a vida toda, e morar na capital do estado. As questões financeiras, de adaptação e psicológicas pesam muito e o desafio que é permanecer. Além do apoio financeiro da minha mãe, Conceição Ribeiro, eu também tive um apoio muito importante do meu avô materno, Manuel José. Pois bem, eu fiz a prova novamente, agora focando na área de humanidades, e consegui passar em 2017 no curso de Ciências Sociais, também na UFPA. Foi então que eu me encontrei no que eu realmente gostava de estudar e no que eu queria para o meu futuro. No entanto, outra grande mudança que eu considero fundamental na minha trajetória acadêmica é a mudança de tema de pesquisa da graduação para o mestrado. No meu trabalho de conclusão de curso, TCC, eu estudei o socioambientalismo promovido pelas próprias pessoas das reservas extrativistas do litoral paraense. Contudo, foi justamente na época da pandemia. E a minha pesquisa se restringiu mais aos trabalhos acadêmicos e entrevistas já gravadas anteriormente. Eu não fiz trabalho de campo. O meu interesse pelo tema das ladainhas se iniciou no ano de 2021, com o falecimento do meu avô, Manuel José de Jardim Ribeiro, pois os meus avós promoviam as ladainhas em sua residência em Ponta de Pedras, na localidade ribeirinha chamada Fortaleza 2. A partida de meu avô me marcou muito, pois eu não cresci na mesma cidade que o meu pai, e ele sempre foi a minha maior referência paterna, um homem exemplar e com uma fé simples e inabalável. Isso me fez refletir no papel que as ladainhas exerciam na minha vida pessoal, de fé vivida no catolicismo popular,
em torno da minha família e em como eu poderia extrapolar o que eu vivi de forma particular para a pesquisa acadêmica. Em 2023, eu dou início ao mestrado no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA, com o título A Piedade Popular foi o que sustentou a fé do povo, a experiência dos rezadores e rezadoras de ladainhas no município de Ponta de Pedras, Pará. Muito legal, professora. E na sua dissertação de mestrado, você destaca qual ponto, assim, como questão central? E o que essa experiência com rezadores e rezadoras te revelou sobre a fé popular no Marajó? O ponto central da dissertação é a relação entre os leigos e leigas, rezadores e rezadoras de ladainhas e a hierarquia oficial da Igreja Católica, os sacerdotes que começaram a residir no município, principalmente com a criação da prelazia de Ponta de Pedras. Essa relação pode ser conflituosa, com acordos, aproximações ou afastamentos. As ladainhas foram um núcleo da liturgia católica disponível quando não haviam padres residentes. Essas orações são em português e latim, aprendidas oralmente através das missões religiosas e dirigidas por leigos. A religião vivida entre os fiéis leigos é o chamado catolicismo popular, baseado na devoção pelos santos e santas, com grande protagonismo leigo e muitas vezes afastado da hierarquia oficial da Igreja. Ao mesmo tempo, a religiosidade afro-indígena também pode ser percebida através de alguns elementos como outros saberes e crenças de matrizes africanas e indígenas, como os encantados e outras entidades, a utilização de ervas para banho de cheiro, os mastros enfeitados de frutas, como parte das homenagens para os santos, uma fé que não faz uma linha divisória intransponível entre natureza e cultura. Na pesquisa foram destacados 3 rezadores e suas sucessoras. O primeiro é o senhor Antônio Platão Ferreira Ribeiro, em segundo, a dona Cirena Gomes Amanajás e o terceiro, o senhor Orestes Bem-vindo dos Santos. O senhor Antônio Platão era um rezador de ladainha itinerante, portanto rezava onde era solicitado. Sua família também promovia uma ladainha familiar, a de São Miguel Arcanjo. Em torno dessa ladainha, sua família construiu uma capela para o santo em uma localidade ribeirinha, o que viria a se tornar a comunidade São Miguel Arcanjo. O senhor Antônio Platão se tornou amigo do primeiro bispo da prelazia de Ponta de Pedras, Dom Ângelo Maria Rivato. Isso gerou a doação do terreno da capela para a paróquia. O senhor Antônio, além de rezador de ladainha, foi também coordenador da comunidade São Miguel Arcanjo. A sua sucessora foi Dona Rosa Bahia, também residente no Rio São Miguel. Ela atualmente é rezadora de ladainha e também coordenadora da comunidade. Dona Cirena Gomes Amanajás foi rezadora que enfrentou mais conflitos com a Igreja, em especial com Dom Ângelo. A família Manajás promove a Trezena de Santo Antônio, ou seja, 13 dias de festa para o santo. O primeiro bispo tentou trazer essa festa para a paróquia, organizar e também obter os lucros financeiros. Além disso, a ideia do primeiro bispo era que a imagem de Santo Antônio, herança de família, ficasse na igreja matriz. Outra divergência entre Dona Cirena e Dom Ângelo foi a partir dos anos 2000, pois foi proibida a venda de bebidas alcoólicas nas festas dos santos em toda a diocese. Essa regra foi difícil de ser colocada em prática, pois era um costume o consumo e também o arraial em estilo de festa dançante. Apesar de muita discussão e desentendimento entre os dois,
a festividade de Santo Antônio conseguiu se manter familiar e desvinculada à paróquia. Portanto, não precisa seguir suas regras e continua vendendo a bebida alcoólica, por exemplo. Ao mesmo tempo, por não ser paroquial, precisa pagar a taxa de missa particular para que haja as 2 missas, no primeiro e no último dia da trezena. Hoje, quem continua essa tradição são os netos de Dona Cirena, em especial 4 delas que são as rezadoras: Milena, Dicilene, Fernanda e Luana Manajás. Já o Senhor Orestes Bem-vindo dos Santos também era um rezador itinerante, como o Senhor Antônio Platão. Ele era um homem que tinha memórias da experiência da escravidão que sua mãe chegou a viver. Seus filhos contam a história que a mãe do Senhor Orestes veio do estado do Maranhão e teria aprendido a rezar a ladainha nas senzalas. A sua mãe se chamava Amância e foi uma parteira reconhecida no município de Ponta de Pedras. Daí nasce a devoção familiar por São Raimundo Nonato, que é o padroeiro das parteiras e das gestantes. Ela pedia ajuda e a intercessão do santo para garantir bons partos para as mulheres que ela atendesse. A relação do Senhor Orestes dos Santos com os sacerdotes locais foi bem restrita, pois ele preferia as rezas de ladainhas do que as missas, a sua devoção e missão de rezador do que a vida paroquial. Ao mesmo tempo, não houve tentativa do primeiro bispo para transformar essa festa familiar em paroquial. Dessa forma, o Senhor Orestes dos Santos pôde viver com tranquilidade seu catolicismo popular sem intervenções externas. Para dar continuidade à tradição, sua filha Elza Maria Santos e suas sobrinhas, Conceição Melo e Fátima Seara, aprenderam a ladainha, porém hoje a cantam em português. Assim percebe-se que a forma de viver o catolicismo não é homogênea, mas diversa. Depende muito das experiências construídas ao longo das trajetórias particulares. Os 3 rezadores apresentados na pesquisa decidiram, a partir da mesma realidade, o que cada um achou conveniente e correto. O senhor Antônio Platão se aproximou do primeiro bispo e estabeleceu acordos. Dona Serena lutou para manter a festividade familiar e independente, e o senhor Orestes se manteve afastado da vida paroquial, cuidando apenas do seu dom de rezar as ladainhas. Muito interessante mesmo. E pensando também no campo das ciências sociais, qual a importância de registrar e valorizar essas práticas, os saberes populares? Eu acredito que é essencial para as ciências sociais trazer para a discussão esses saberes, pois não se trata de dar voz às pessoas, porque elas falam, mas de escutarmos, de sermos atentos a elas, as tratarmos como protagonistas que os são. Os saberes e práticas do povo, as tradições que eles buscam manter com suas atualizações, porque nada é engessado, é aberto também às novidades, mas que buscam preservar o que é importante, o que é identidade, o que é a fé popular. Essas práticas e saberes foram mantidos por gerações, pois possuem um significado. A devoção e o patrocínio de um santo, a família reunida em torno da reza, a sociabilidade que essa festa representa, a lembrança e o amor por aqueles e aquelas que iniciaram essa tradição. Tudo isso se torna motivação para que filhos, netos e bisnetos deem prosseguimento a esses momentos de oração e festas comunitárias. Eu entendo as ladainhas como um patrimônio material, porque elas fazem sentido, elas carregam um pertencimento, uma história dos tempos das desobrigas, quando as missas eram raras e a vivência da fé era a devoção. A ladainha é reza, é encontro, é festa, é dança e comida.
é o anfitrião abrir as portas de sua casa para receber os convidados e amigos, familiares. E nas ladainhas tradicionais é também questão de honra e compromisso. Eu tive o privilégio de poder registrar e conviver com as rezadoras atuais que tanto colaboraram comigo. Dona Rosa Bahia, Milena, Dicilene, Fernanda e Luana Manajás, Dona Elza Santos, Dona Fátima Seara e Conceição Melo. E é interessante como em Ponta de Pedras foram as mulheres que tomaram a frente da tradição, o que em Cachoeira, nossa cidade vizinha, é o contrário. Lá, os foliões são homens. Por isso, cada local possui suas particularidades. Por isso, na minha pesquisa de doutorado, estou buscando expandir o meu olhar sobre o protagonismo leigo na formação da diocese. Agora não só na cidade de Ponta de Pedras, mas abranger os outros 5 municípios. Portanto, hoje estou trabalhando em Ponta de Pedras, Cachoeira do Arari, Santa Cruz do Arari, Moaná, São Sebastião da Boa Vista e Curralinho. Maravilha. E última pergunta, como que você acha que essas experiências da cultura popular podem ser valorizadas dentro da sala de aula, né? Que é uma realidade hoje de você trabalhando, né? Também você pode até deixar suas considerações finais também, mas eu gostaria que você comentasse sobre a questão da cultura popular dentro da sala de aula. Eu acredito que a cultura popular tem um grande potencial dentro da sala de aula, porque é algo profundamente interessante, pois conhecer a trajetória de pessoas que contribuíram com o município de Ponta de Pedras não se restringe a conhecer os nomes daqueles que se destacaram na política ou que exerceram cargos públicos. Outros tantos homens e mulheres se destacaram também na cultura, na promoção social e até na vivência da fé popular. Hoje, o município de Ponta de Pedras possui a Casa da Memória, que é uma fonte de conhecimento histórico e que está acessível para professores e alunos que buscam embasar seus trabalhos acadêmicos e escolares. E eu tive a honra de ser uma dessas pessoas ajudadas pela Casa da Memória. E há também a possibilidade de visitas guiadas pelo senhor Ednelson Castro. O município de Ponta de Pedras também se destaca pela formação de músicos e musicistas na Associação Musical Antônio Malato e pelos seus grupos folclóricos e parafolclóricos, que além de se apresentarem em Ponta de Pedras, também viajam para a capital e outros municípios do Marajó e do estado. A escola deve e pode ser um local de diálogo entre diversos conhecimentos e linguagens, o que enriqueceria ainda mais o seu conteúdo. Em uma época de informação tão rápida, olhar para aquilo que já foi construído e vivido pelas gerações anteriores pode ajudar a encarar o futuro de uma forma mais leve e com mais esperança. A música, a arte, a dança, a fé e a história fazem parte daquilo que é patrimônio e identidade do povo pontapedrense. Nada mais justo que seja ensinado e aprendido. Como consideração final, eu quero dizer que eu me sinto uma humilde aprendiz das pessoas que tive a oportunidade de conversar, conhecer e entrevistar ao longo desses 2 anos de mestrado e desses primeiros meses do meu doutorado. São visões de mundo e vivências muito ricas e que são traduzidas em um simples trabalho acadêmico. Eles e elas têm minha gratidão eterna, mas eu nunca vou conseguir dar uma devolutiva adequada a tudo que os devo. Também quero deixar um recado para os jovens
marajoaras que têm esse desejo, têm esse sonho de ingressar na carreira acadêmica em uma universidade pública do nosso estado, tanto na Universidade Federal quanto na Universidade Estadual, que é possível e que nós marajoaras podemos acessar esses espaços, que é nosso lugar também. Se você tem esse sonho, quero dizer que não desista. Vá em frente, haverá dificuldades, mas no final é gratificante conseguirmos o nosso diploma, os nossos títulos. Isso pode nos levar a acessar outros espaços e a defender o Marajó que tanto amamos. Por fim, quero agradecer novamente a você, Luiz, pelo convite. Me senti muito honrada de falar um pouco daquilo que venho refletindo, aprendendo e escrevendo. Espero ter contribuído um pouco a esse belo projeto que é o podcast Ecos do Marajó. Professora Cíntia, muito obrigado por participar com a gente aqui no canal Marajoando Cultural, no podcast Ecos do Marajó. É sempre um prazer receber pesquisadores que também estão desenvolvendo um trabalho importante na academia, ao mesmo tempo que olham, né, para esse legado da cultura popular, desses saberes que a gente, como você falou, vem fazendo pequenas contribuições, seja na academia, seja na comunicação, seja nos meios digitais, mas os saberes populares realmente são essa fonte de referências, pelo menos deveria ser. Então, muito obrigado por compartilhar um pouco da sua pesquisa, e a você que está ouvindo, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Fique à vontade para curtir, compartilhar, comentar, deixando dicas de temáticas, de sugestões de convidadas, de convidados, e a gente segue até o próximo episódio. Muito obrigado e até logo. Tchau, tchau.